Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem entregue em nossas mãos, Senhor. Obrigado, Pai, por cuidar de cada um de nós, por nos proteger, Senhor. Por fazer, Pai, se mover em nossas vidas, Pai, esse grande milagre, Senhor, da vida, Senhor, da salvação, da cura, Pai. A Sua palavra, Senhor, de tudo que o Senhor tem revelado, entregue em nossas mãos, Pai. Obrigado, Pai, por cuidar de cada um de nós, Senhor. Obrigado por cuidar das nossas famílias, Senhor, dos nossos filhos, dos nossos amigos, Pai, dos nossos pais, dos nossos irmãos, Pai. Obrigado, Senhor, por sempre proteger a gente, Pai, por sempre estar aqui, Pai, de braços abertos, Pai, nos esperando, nos aguardando, Pai. Sempre, Pai, perdoando nossos pecados, Pai. Sempre, Pai, nos guiando, Senhor, nos orientando, trazendo discernimento, revelação, Pai, sobre aquilo que nós precisamos, Pai. Obrigado, Pai, por conduzir as nossas vidas, Senhor. Obrigado por iluminar os nossos caminhos, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Pai, ter discernimento, Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer, Pai. Para entender as suas mensagens, Pai. Para poder visualizar, Pai, os seus pequenos milagres, Senhor, que o Senhor faz nas nossas vidas, esses grandes milagres, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor continue conosco, Pai, que nós possamos, Pai, nessa manhã, ter o entendimento necessário, Pai, para aprender, Pai, a sua palavra. Nós possamos receber, Pai, continuar recebendo desse maná maravilhoso, Senhor, que é a vida, Senhor, que é as instruções, que é o conhecimento, que é a sabedoria, Pai. E tudo que o Senhor, de forma graciosa, Pai, tem entregado, Pai, para cada um de nós, Senhor. Obrigado. Continue conosco nessa manhã, Senhor. Guarde, Pai, guarde cada um de nós, Pai. Cuide, Pai, zele pelo nosso amigo James, Senhor. Traga o sono necessário, Senhor. Restaura, Pai, as energias necessárias para ele, Senhor Jesus. Sei que tem sido difícil, Pai, conciliar os horários, Senhor Jesus. Que o Senhor traga, Pai, a energia necessária, Pai. Restaura, Pai. Restaura todas as energias do corpo dele, Pai. Que ele continue, Pai, tendo prosperidade, Pai, em todas as áreas da vida dele, Pai. Seja onde ele caminhar, Pai. Ele esteja repleto, Pai, de energia, Pai. Repleto, Pai, da sua força, Senhor, de sua luz, Senhor Jesus. Seja por onde ele passar, Pai. Amém. Amém. A parábola do trigo e do joio. Mateus capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada.
Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Fábio, quer ler do 36 aí ao 43, Fábio? Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram: Explica para explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, amados. Quando lá no início, onde a gente começou, na parábola do trigo e do joio, aqui mostra que Jesus está ensinando aos seus discípulos, né, para que eles entendam o que é o reino de Deus e o que é o reino do mundo. As coisas são feitas no reino de Deus e as coisas são feitas no mundo. Elas não se misturam de forma nenhuma, porque as pessoas do mundo, as pessoas que estão no mundo, elas pensam em si própria, no seu bel prazer, na sua alegria, na sua diversão, no seu futuro terráqueo, que é aproveitar as coisas deste mundo da melhor forma possível. Eles não pensam no amanhã, eles não se preocupam com os demais, só pensam em si. E não é isso que Deus quer nos mostrar, não é isso que Deus mostrou para nós. Ele veio ao mundo, deu a sua vida por amor de nós, porque ele quer nos resgatar do inferno, como disse aqui o nosso irmão Salles, do Seol, da sepultura, do fogo eterno. Quando ele diz, propôs de outra palavra dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens veio, seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O que é esse joio? São as coisas que não agradam a Deus. São as pessoas que não estão nem aí com Deus, só pensam no seu bel prazer. Então, eles separam as pessoas. Falam assim, mas vamos tirar esse joio, né? Vamos. A pessoa faz a pergunta aqui, por que nós não tiramos o joio no meio do trigo? Porque é necessário, irmão, que nós convivemos. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós temos que enfrentar as situações que estão ao nosso redor. Nós temos que saber o que é certo e o que é errado. Eu volto lá atrás, quando Deus prometeu ao povo dele, ó, vou levar vocês para a terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Só que lá já tinha um povo. E esse povo já tinha seus costumes. Então é difícil você mudar de um lugar para outro e tem outros costumes. Mas o que que Deus pede para mim e para você? Para a gente não se infiltrar, não entrar no costume deles. Você tem que ser original.
Você não pode se misturar. Por que o povo de Deus sempre sofreu, sempre pagou o preço? Por quê? Porque chegando em determinados locais, as pessoas começam a pegar e a praticar a prática deles. Começam a fazer as coisas que eles fazem, as coisas que não agradam a Deus. Deus me leva para um lugar, amado. Deus nos leva para um determinado lugar para fazer a diferença naquele lugar. É para você ganhar aquelas pessoas para Ele. E não se envolver com aquelas pessoas e cair. Não. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. O mundo, o nosso inimigo, ele oferece constantemente para nós o manjar, coisas que aos olhos são agradáveis. Mas nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não se tornar o joio. Nós somos o trigo, nós somos diferenciados, nós conhecemos a palavra. E nós precisamos constantemente estar ligados na videira para poder passar para eles aquilo que nosso Deus nos ensina, aquilo que nosso Deus quer de nós. Então, muitas vezes, a pessoa se envolve com as coisas desse mundo, se deixa levar pelo desejo carnal, aí é onde a gente cai. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. E aqui fala, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu o teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele disse, o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que não, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos seus ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Então, amados, o trigo será separado e vai para o celeiro do Senhor. Agora, aquele que é joio vai ser queimado, vai ser extirpado. Então, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado. É aquilo que eu acabei de falar. Nós somos o trigo, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Deus nos colocou aqui, Deus, você está aqui, nós estamos aqui estudando a palavra para fazermos a diferença. Não podemos nos contaminar com as coisas do mundo. Está aí o carnaval agora, festa mundana, festa pagã. Né? O que Deus quer de nós? A separação. Você não se envolver com as coisas desse mundo. Porque aquele que se envolve com as coisas desse mundo é inimigo de Deus. Ah, mas eu estou no mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Eu não sou do mundo. Nós não somos deste mundo, viu, amados? Alegrai-vos que o nosso nome está rolado no céu. Nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Isto é o que me traz alegria no meu coração, que me entusiasma, porque eu não sou desse mundo. E assim é você também. Se considere que não é deste mundo. Eu abro a oportunidade aí para você, Fábio, a própria Ruth, quiser comentar alguma coisa nesses primeiros versículos que nós lemos aqui. Está aberta a oportunidade. Essa parábola, ela me traz algumas referências, né, que visualmente o joio e o trigo, eles são muito parecidos, né? Sim, Você não consegue identificar visualmente, né? Mas a qualidade de cada um, ela é muito diferente, né? Com o trigo se faz muitas coisas, né? O trigo ele é muito mais rico, né?
E Jesus vem falando aqui, né? Que ele faz a explicação. Eu vou pular aqui, o senhor leu já esse trecho, eu vou pular e vou lá para a explicação e a gente vai fazendo um paralelo da explicação, porque os discípulos depois pedem para Jesus explicar, né? A parábola. E aí Jesus vem e fala, né? O que semeia a boa semente é o filho do homem, né? E aqui na frente ele vai falar, depois eu fiz umas anotações ontem, quando eu estava estudando, tentando entender quem era o filho do homem, né? Se poderia ser, né, um pastor, um sacerdote, quem for, né? Mas deixa claro que o filho do homem é Jesus Cristo, né? Sim, O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, né? A boa semente são os filhos do reino. São as pessoas de quem são os filhos do reino, né? E aí tem um paralelo que é interessante a gente pensar. Todas as pessoas são criaturas de Deus, mas os filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e creem na ressurreição de Jesus, né? Que isso, receberam o Espírito Santo. Esses são os filhos de Deus, né? Então, o trigo são os filhos de Deus, são as pessoas que aceitaram Jesus Cristo, né? perfeito. E o joio são os filhos do maligno, né? O inimigo que o semeou é o diabo. Como que o inimigo vem semeando, né? Essas pessoas, os filhos do maligno aqui? Através do pecado, né? Através das riquezas, da prostituta, através, né, das cobiças, né? E, e através do orgulho, né? Da vaidade, né? Da sanidade, né? E a pessoa não consegue entender e reconhecer o poder de Cristo, né, em nossas vidas. Mas uma coisa interessante de se frisar aqui é que Cristo não quer que vá lá e arranque, né, as sementes ruins. Ele não quer que vá lá e tire o joio, né? Ele continua esperando, né, as pessoas aceitarem a ele. Ele continua de braços abertos esperando as pessoas. Deus sempre faz isso, né? Em várias partes, né, da história, né, da Bíblia, a gente vê Deus sempre esperando, sempre aguardando o povo dele ser convertido e aceitá-lo, né? Dando chances, dando oportunidades para se arrepender, né? Confessar os pecados, né? Pedir perdão, né? E aceitar Cristo, né? A ceifa é a consumação do século, né? Então a ceifa é o juízo final, né? E os ceifeiros são os anjos. Esse sim é o momento onde a colheita ocorrerá, né? Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, que é Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, né, no reino de Deus. Então, Deus é maravilhoso. Cristo vem e cria uma parábola, né, maravilhosa para alertarmos, né, que é importante que a gente, né, se converta, que a gente se arrependa dos nossos pecados, né, né, haverá a ceifa, né, haverá a colheita final, né, e que nós possamos e que Cristo vem aguardando, né, mas chegará o tempo, né, e que as pessoas possam, né, se atentar a isso, né? Se atentar e ter oportunidade, e mesmo antes, né, que isso ocorra, poder receber desse maná maravilhoso, né, que é a palavra de Deus, que é poder exercer tudo que ele vem nos ensinando, né? O poder da auto-humilhação, do reconhecimento dos nossos pecados, né? Revisar,
na nossa vida, né? E pouco a pouco sermos curados, pouco a pouco sermos curados. É maravilhoso a gente poder receber o Espírito Santo, né? Nos convertermos, crer em Cristo e maravilhoso também a trajetória, né? A jornada que é caminhar com Cristo aqui na Terra, né? Caminhar com Cristo aqui no mundo. Ver o poder dele, o poder de Deus em nossas vidas, né? Isso que eu tinha para falar dessa parábola, né, seu Mário? Muito bonito. Certo. Então ele fala aqui, né, em outra parábola, eu vou ler novamente, mais pausadamente, né? Ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo. Nós sabemos que o grão de mostarda é a menor semente que existe, né? Ela é pequeníssima, pequenininha. Pessoa que não enxergar bem, não enxerga ela. E Deus faz essa comparação aqui, que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e as aninham nos seus ramos. Então, ele fez uma comparação aqui interessante, que quando essa árvore cresce, ela aninha os pássaros, ela dá sombra, ela nos dá um ar puro para respirarmos. Assim é o reino de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós aceitamos Jesus, quando nós conhecemos a palavra, há uma mudança na nossa vida, há uma mudança no nosso interior. Nós conseguimos abraçar as pessoas, nós conseguimos receber as pessoas com carinho, com prazer. Porque existe uma diferença entre você receber uma pessoa socialmente, visando negócios, e você ter o prazer de receber uma pessoa no seu lar, na sua casa, ter a companhia daquela pessoa. Existe uma diferença entre isso. Olha, eu sou seu amigo porque você, financeiramente, você me ajuda, você me dá resultado, você é meu cliente. Há uma diferença entre você ter uma amizade por uma pessoa que você se sente bem ao lado dela, que ela se sente bem ao seu lado. Isso é que Deus coloca no nosso coração e que a gente passa a viver. É o amor sem interesse, é um amor glamouroso. Então aqui fala, qual realmente é mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é maior de todas as plantas e faz uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. A outra palavra eles diz, o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão e nada lhes falava sem parábolas. Por quê? Porque muitas pessoas não vão entender, mas muitos vão entender. Quando você coloca na farinha, ela cresce, ela dobra, né? Então, é uma coisa assim inexplicável aos olhos humanos. Mas como é que pode? Você coloca um fermento que é um pozinho igual ao outro, não tem diferença se você olhar o pó.
do fermento e o pó do trigo são iguais. Só que na hora que você coloca o pó no fermento, que você mexe, ao passar do tempo, ela cresce, né? Dobra de tamanho. Então, é assim o reino de Deus para nós. Nosso Senhor Jesus faz essa comparação. E tudo isso Jesus, por parábolas, multidão, nada lhe falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Porque nós percebemos, amados, que neste mundo tudo se multiplica, tudo se multiplica. Você vê que uma árvore cresce pequenininha, e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ela dá suas flores, aí tem aquele aroma gostoso, que é a fragrância, que vem as abelhas, e ali tira o mel, né? Olha, são coisas maravilhosas que Deus faz. Depois vem o fruto, para nosso bel prazer. Quem é que se apodera desses frutos? Quem é os beneficiados? São as aves do campo, né? Somos nós, as pessoas que estamos aqui na terra. Há um benefício muito grande em troca de tudo isso. Tudo isso Deus nos proporcionou. Mas o ser humano, amados, que não conhece o joio, ele não, aquele que não, a criatura não conhece o seu Criador. Ele não para pensar nesses benefícios que ele tem e que tem um Deus, um Criador de todas as coisas. E ele não louva a Deus, ele ignora a Deus. Ele não para pensar nas coisas de Deus. E Deus se torna insignificante para essas pessoas. E Deus se entristece. Porque Deus quer o nosso reconhecimento de que Ele existe, de que Ele pode nos beneficiar. Ele quer nos dar mais do que Ele já nos está dando. Ele quer nos dar mais ainda. Mas para Ele nos dar mais, nós precisamos conhecê-lo. E somente vamos conhecê-lo através da palavra. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno, o inimigo que semeou. E o diabo é a ceifa e o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão no seu reino tudo que causa escândalo e o que comete iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós possamos refletir diante disso, amados. É claro, e nós sabemos que para servir a Deus tem um preço. Tem a renúncia, né? Nós temos que renunciar a muita coisa deste mundo. Muita coisa. Muita coisa que causa escândalo, né? Na sociedade. Infelizmente, nós estamos numa sociedade corrupta, uma sociedade que não tem nada para oferecer para nós, amado. Cada vez mais se afundando. A gente olha a televisão aqui no Brasil, a gente vê esses funk, essas coisas do mundo, que, sabe, dá nojo, dá vergonha. Umas canções que eles fazem, cara, que eu não sei como é que pode a pessoa aceitar uma coisa daquela, os palavrões que são ditos na música, que eles entoam. Eu fico assim, envergonhado. As danças, as bandeiras, as expressões ao dançar, sabe?
São coisas assim, amados, que, que pudor tem uma família que vive num ambiente desse? Hã? Que pudor, que alegria pode ter uma família, um pai de família, uma mãe de família, viver num ambiente desse? Isso é um verdadeiro inferno, um verdadeiro, sabe, irmão? Meu Deus do céu, eu tenho vergonha disso, Varão. Tenho vergonha, sabe? Mas nós vivemos nesse mundo e ele está à beira do abismo, infelizmente. Ele vai pegar fogo. É por isso que o que está acontecendo no mundo é Deus avisando, dando sinais. Ó, muito calor, muita chuva, terremotos, ventanias, furacões, guerras, conflitos, as pessoas não se entendem, o cara se afunda. Por quê? Deus está mostrando, ó, cuidado, vocês estão cavando a própria cova de vocês. Acorda, não é por aí. A natureza está se irando com o ser humano, porque eles não têm pudor, não têm pudor. E ele fala aqui no 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, Eu ia fazer um que comentário um homem antes de você achou. continuar, seu Mário. Ah, Eu ia comentar um pouco essa questão aqui da parábola da mostarda e do fermento, se eu me permitir. pode falar. Essa noite, bom, agora de manhã, né? Foi engraçado porque aconteceu algo comigo muito curioso. Eu tava com, sei lá, porque eu tava fazendo um cálculo matemático. Tava sonhando ali, já próximo de acordar, e tinha um número lá, sei lá, 20 mil e não sei quanto tal, e aí eu tinha que dividir ele por 12 para, né, e aí geralmente eu, pô, um número inteiro, dividir por 12 ia ter que dar um outro número, mas apareceu uma data na minha cabeça. Como se fosse um carimbo, assim, né? Uma data. E aí a data era dia 14 de junho de 2023. Aí eu fiquei pensando, o que tinha acontecido? O que aconteceu nesse dia 14 de junho de 2023, né? Foi interessante se eu tivesse um diário, né, para poder tá olhando, né? E aí eu fui pensar, fui voltar ali, e aí o que veio na minha cabeça, né, o que aconteceu naquele dia, né? Ou por volta daqueles dias ali, né? E aí a gente lendo agora aqui a parábola da mostarda, né, e do joio, né? É muito claro para mim aqui assim, porque essa parábola ela mostra, né, como o Espírito Santo vem movendo dentro do nosso, né, da nossa vida, né? Então, ele entra de forma muito pequena, muito pequenina, né? E ele vai tomando parte, vai tomando parte, vai tomando parte de forma despercebida, né? Ele vai transformando a nossa vida. Naquela data, dia 14 de junho de 2023, foi uma data muito importante para mim, foi muito forte. Eu estava num vale muito grande, tomado por orgulho, por vaidade, por ira, algo que eu não conseguia controlar dentro de mim. Eu realmente estava dominado, assim, por algo que eu não tinha domínio, não conseguia sair daquele vale. E eu lembro que, por volta desses dias, eu conversava com o James, né, pedia ajuda para ele, pedia aconselhamento, né, e ele me aconselhou a fazer o curso lá do Paulo naquela época, né, e eu fui fazer o curso em agosto, né. Mas ali naquele momento, ali naquela, né, eu lembro que eu fiquei 3 dias trancado, sozinho, né? Chorava muito e pedia para Deus para que ele estendesse a mão, para que ele me ajudasse, para que ele me, né, cuidasse da minha família, que ele cuidasse de mim. E eu tenho certeza que ali foi a mostarda, né, sendo plantada no meu coração, sendo Você foi regada. sozinho lá? Eu estava sozinho aquele ano, eu estava no Brasil com a minha família. Estava passando por uma crise muito difícil, né? Dentro da minha casa, dentro da minha família, com a minha esposa. E eu lembro que a Sim. minha esposa, aquele ano, eu tinha feito 20 anos de casamento.
No dia que eu fiz 20 anos de casamento, minha esposa pediu para separar 3 vezes. Só naquele dia. Vê como é que é, né? E eu fui pro Brasil com a família, e aí quando chegou lá, ela falou, olha, agora não precisa voltar mais. Tá vendo? Ó Deus Deus, é cara. tremendo, varão. Quando ele tem um propósito na vida de uma pessoa, pode caminhar para onde você for, pai. Você vai encontrar com ele. Ele não dispensa, amados. E ele usa essas várias formas, entendeu? Para você ter um encontro com ele. Você pode encontrar Deus em todos os lugares, todas as formas. E eu falo para você, ó, no meio dessa bagunça toda aí, ó, que vai acontecer agora, já está acontecendo, né? Que o carnaval já começou. Muitos sairão lá do lamaçal, né? Muitos vão sair desse lamaçal e vão vir para Jesus, porque Deus está em toda parte, né? Deus, ele ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele quer resgatar essas pessoas de lá de dentro, desse lamaçal. Mas no mundo jaz o maligno, né? E isso continua. Quer falar mais alguma coisa, Fábio? É isso mesmo. Deus, ele planta uma pequena semente, né? Às vezes, nos momentos de desespero da nossa vida, onde a gente está passando por situações muito difíceis, que a gente não tem compreensão do porquê e não consegue controlar, né? E Deus vem e mostra que não é a gente, né? É Ele que faz, né? É Ele que faz. E Ele cura, né? A palavra cura, né? Ele toma conta, Ele nos guia. E é muito aquela figura, né? De quando a gente olha naquele quadro, parece que a gente está andando sozinho, né? Mas é Ele caminhando com a gente no colo, né? Literalmente, né? É Ele fazendo, é Ele agindo. Você vai ver muita coisa, Fábio. Você vai ver muita coisa. Muita coisa. Você tá no começo aí de todas as suas experiências. Você está começando. Você é bebê na fé ainda. Glória a Deus. Bebezão. Olha, chegar aqui onde eu estou já há 28 anos servindo a Deus, é, eu me sinto privilegiado, sabe? Eu falo para as pessoas que eu conheço Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Que as experiências que eu já tive com Deus, não tem como eu dizer assim que Deus não existe, não tem como. Não existe, não tem como. As experiências, as lutas, as provas que Deus já concluiu na minha vida, que já passou comigo, que me carregou no colo, que me trouxe, que me levou, que comanda a minha vida, meu destino. Não tem, não tem outra explicação. Só Deus, só Deus. Ele prepara todas as coisas, Fábio. Ele cuida de você como se você fosse um bebê. Ele cuida. Você não está vendo, mas os olhos de Deus, as mãos de Deus estão a seu favor. Aí você fala, mas por que que Deus deixou acontecer isso, aquilo outro? Não. Deus sabe o que é bom para mim e para você. Ele está tratando de nós da melhor forma que nós possamos. Deus é Quero te maravilhoso. ouvir. Deus é maravilhoso, cara. Eu lembro naquela época eu estava aprisionado. O inimigo tinha me enjaulado, cara. E Cristo me libertou. Me libertou. Glória a Deus por isso, porque ele me resgatou de um vale que eu não tinha condição de sair sozinho. Só Deus. Esse é Deus, né, Fábio? Ele faz quando o homem não pode. Esse é Deus. Quando a gente não pode, ele entra e ele faz, porque o escolhido dele é o escolhido dele.
Ele sabe os escolhidos e ele vai ao encontro deles também. Eu acho. Eu fiquei ouvindo hoje bastante tudo, né? E ultimamente eu não tenho lido tudo, mas tenho ouvido. Para mim não é a mesma coisa não ler e só ouvir. Já falei isso aqui, e repito, tem muita gente que aprende no ouvir. Eu aprendo mais quando eu leio. E ultimamente tem sido bem difícil para mim isso. Eu tenho esquecido muito fácil quando eu escuto, e até quando eu leio. Até seria o. Se a gente deixar o medo invadir, né? De pensar que você pode estar tendo algum início de que vai ficar com a sua memória perdida, mas não, eu não aceito isso e não recebo isso. Então, eu tenho que achar um jeito de memorizar o que eu leio, o que eu escuto mais. Mas quando eu escuto a palavra, é um pouco diferente. Ela fica mais, sabe? Ainda assim, não estou conseguindo fixar tudo. Mas essa parábola, igual nós tem lido ontem, hoje, eu fico pensando como que pode o Mateus ter escrito tudo isso com tão ricos detalhes, entendeu? Aí então eu estava ouvindo também mais estudos, né, para ver, pesquisando um pouquinho, porque não tive muito tempo de pesquisar, mas eu gosto de pesquisar para saber um pouco mais. E eu ouvi que Mateus era o, o discípulo que cobrava, que trabalhava com os taxas, né, dos impostos. Então, Sim, ele era bem meticuloso, porque a pessoa que gosta de número, ela geralmente é uma pessoa mais analítica, então, e gosta de detalhes. Então, também eu descobri que naquela época que os rabinos tinham os escribas, mas eles davam outro nome. E depois mais escribas também, não sei como que é, se os escribas era um e esse outro nome que eu ouvi era outro, mas é uma pessoa que andava com os rabinos e ia escrevendo tudo que o rabino falava. E segundo os estudos que eu fiz, fala que Mateus também era um desse que não que escrevia o que Jesus falava de certo, não é certo que ele fazia, mas eles acham que sim, por causa dos tão ricos detalhes que ele escreve. E antes de eu ouvir isso, eu não prestei atenção quando estava lendo nos detalhes, mas depois que eu li que ele escrevia as coisas com mais detalhe, eu comecei a ver. E realmente, o jeito que ele ele descreve é assim, é rico. E é mais rico do que você vê os outros, igual Marcos, escrevendo. E eu fiquei vendo aí, igual ele fala da mostarda, olha, igualzinho é. E fala que é Jesus falando. Você vê como que um grão de mostarda tão pequenininho pode alimentar o mundo. Ai, desculpa, eu tô cansada, eu andei, subi a escada, tá fazendo perder o fôlego. Tô ficando um pouquinho velha. Tô precisando de exercitar. Mas você vê o reino de Deus, vê igual o Fábio falar, que igual o Fábio estava falando, que os filhos do homem são os filhos de Deus. E o filho da perdição são da semente perdida, os filhos do diabo. Então, e aí ele colocou depois o testemunho dele. Você vê, a parábola mostra que existe existe o reino de Deus e o reino daqui dessa terra. E que quando nós estamos perdidos, mesmo a gente estando perdido, se a gente clamar por ele, ele vem e nos socorre e nos salva. Então, isso o Mário também falou sobre as almas perdidas que estão lá naquele lugar. Quando eu penso
eu dou graças a Deus que eu estou longe de lá, porque sempre foi uma coisa que me tirava a paz, não me mesmo quando eu não era 100% com Jesus, mas eu nunca gostei do carnaval. Eu sempre achei aquilo uma parte ruim que nós, os brasileiros, fazia. E hoje, quando você está aqui, as pessoas falam: "Ah, Brasil, ah, carnaval, você é de lá". Às vezes, quando eu cheguei aqui, hoje já não é mais tanto assim, mas quando eu cheguei aqui antes, era só assim que eles identificavam a gente. E olhava para a gente como se a gente fosse aquele tipo de pessoa que eu nunca fui nem nunca quis ser. Então eu me sentia triste, envergonhada, não queria ser brasileira, não queria dizer que eu era, por causa dessa identificação ruim que os brasileiros têm aí. Hoje não é tanto, mas antes, uns 10 anos atrás, quando você falava que você era brasileira para um americano, principalmente homem, falava: "Ah, sim, carnaval, ah, é", te identificava como uma mulher pelada, uma mulher vadia, entendeu? Assim que nós fomos primeiro visto aqui, os brasileiros, as mulheres não valiam nada, sabe? Hoje, depois de tanto tempo que cresceu muito, eles veem nós um pouco melhor, que vê a gente como trabalhador, que as mulheres cresceram muito na área de trabalhar, de limpar casas, então já tem mais conhecimento de quem nós somos aqui, de quem nós somos aqui, então é diferente. Mas eu também ontem vi um vídeo, a menina que trabalha comigo mostrando que uma pessoa saiu num bloco lá e colocou um bloco lá, não sei se é uma placa que passaram perto, mas é um bloco escrito Jesus ou Inferno. E as pessoas começaram a gritar o inferno, que eles escolhiam o inferno, porque era onde eles estavam, dentro do inferno. Eu fui dormir com aquilo na cabeça, então. E hoje nós estamos falando de reino. E realmente era o reino de Jesus, o reino dos céus. E o inferno, o reino da terra, do mal. Entendeu? Então, e ver as pessoas escolhendo, parece assim que são pessoas que não têm consciência. Então, isso me leva a pensar que, por algum motivo, eles são vedados os olhos, de alguma forma, o inimigo não deixa que as pessoas vejam o melhor que eles podem ter. E dá para eles umas migalhas, como aquele momento ali de alegria para eles, entendeu? E eles agarram naquilo e perdem a alma deles, porque eles ficam sufocados ali no meio daquela vida que escolheram, e quando vê, tão perdido. Então, eu fiquei triste por boas horas ontem, pensando nesse vídeo que a menina tinha me mostrado. Primeiro eu falei para ela: "Para que você vê tanta coisa ruim?" Porque eu faço seleção, eu não vejo essas coisas, para não ficar pensando, para não ficar. Mas ontem, quando ela me mostrou, eu fiquei pensando exatamente no reino dos céus e no reino do mal, sabe? E hoje nosso estudo é exatamente sobre isso. E, e ver que Deus busca você quando você está mal, quando você está lá perdido também, me fez lembrar que a única coisa que nós temos que fazer é pedir para Deus, falar do amor dele e pedir para Deus para abrir os olhos das pessoas, porque elas não conseguem enxergar sozinha, não, seu Mário. Por isso elas vão para aquele lugar. São poucos que conseguem, mas eu acredito que os que conseguem é porque alguém já conheceu Jesus e está pedindo pela alma deles, entendeu? E aí Deus coloca eles numa posição, igual o Fábio ficou nessa posição, para ele reconhecer Jesus e aceitar e ter Jesus, entendeu? Porque eu acho que você só tem pessoas que só vêm para Jesus numa posição difícil, numa posição que ele necessita de algo que ele não pode mais fazer. Então aí ele, por já ter ouvido um dia falar de Jesus, aí ele lembra que Jesus existe e que ele pode fazer o que o homem não pode. Aí ele pede por ele, sabe? Talvez assim, não sei, não são todas as pessoas assim, mas a maioria. Mas, igual eu falo, é muito triste
ver o que acontece aí no nosso Brasil, porque reflete no mundo todo e é muito ruim. Falo para o senhor porque eu já vivi isso. Eu acredito. Então, as pessoas pensam, né? O brasileiro acha que está exportando o carnaval para o mundo, que é uma boa coisa. Isso não é. Isso não é. Isso é coisa do maligno, entendeu? E um dia eles vão cair em si e vão ver o quanto erraram, vão ver o quanto as pessoas que participaram, eles vão se arrepender de terem participado. Não acrescenta nada de proveitoso essas coisas. Não aproveita nada. Porque você quer fazer uma festa, mas faça uma festa digna, né? Faça uma festa para adorar a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Aí sim, você está fazendo algo interessante, em seu próprio benefício. Agora, essas festas aí que levam a pessoa a pecar constantemente, está levando você para o inferno, né? Para o fogo eterno, a perdição. Então, as pessoas têm que acordar para tudo isso. Amém, amados? Já se passaram 9 horas e 6 minutos. Vamos deixar aqui essa parábola aqui do tesouro escondido para amanhã. Pode ser, Fábio? Hum. Maravilha. Amanhã a gente começa no mesmo horário, né? Amanhã não tem o estudo do Salles. Aí a gente finaliza esse Começa um pouquinho capítulo. mais tarde, né, Lana? Isso, amanhã é Quando uma hora. terminar o Salles, aí a gente pode voltar a começar às 7h30, acho. 7h30, não Isso, pode sei ser. se é interessante para você, né? É, acho que ajuda a dona Marinete também, que está participando, né? É. É, Ô, tá Ruth, bom. já que você teve a oportunidade de falar um pouquinho, minha querida, eu ia convidar você para orar por nós, para nós encerrarmos esse devocional de hoje. Pode ser? Pode ser. Então, minha Tá, filha, está com a oportunidade. tá bom. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse dia que o Senhor nos deixou acordar mais um dia, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de poder mais um dia levantar e ser grata a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradeço, Senhor, pela vida do Fábio, te agradeço, Senhor, pela vida do seu Mário. Muito obrigada, Senhor, por ter resgatado pessoas tão maravilhosas, pessoas tão cheias do Senhor, pessoas que querem saber mais de Ti, pessoas que verdadeiramente colocam a vida deles no Seu reino. Deus, que o Senhor possa resgatar muito mais, porque queremos, Senhor Jesus, falar de Ti e ajudar essas pessoas a ser resgatadas. Então, Senhor, cubra nós com o Teu sangue, cubra nós com a Sua armadura, coloque em nós para sermos guardados e protegidos pelo Senhor quando formos levar as boas novas Suas, Senhor. Que possamos estar guardados, protegidos por Ti, guardado debaixo da sua mão, Senhor, e que possamos alcançar, Senhor, aqueles que o Senhor tem como filho, que o Senhor coloque em nossos caminhos, aqueles que precisam do Senhor, para que possamos falar de Ti e os olhos deles, os ouvidos deles serem abertos, e eles poderem ouvir e vir obedecer e fazer a sua vontade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor também abençoe a todos aqui desse grupo, até os que não aqui ainda estão, Senhor, até aqueles que querem estar aqui e não conseguem, que o Senhor vai de encontro a eles, Senhor, e ajuda no que impede eles de estar aqui, de aprender mais de Ti, de saber mais de Ti, porque Deus, com o Senhor fazemos diferença. Sem o Senhor somos ninguém. Em que possamos querer nos encher de Ti, Pai. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quanto mais você come, mais você quer. Se você tem sede, você tem que beber. Se você tem fome, você tem que beber, Deus. Então nós pedimos, Senhor, que a nossa fome e a nossa sede
seja saciada contigo e que possamos vir aqui e nos saciar e deliciar, Senhor, do maná que o Senhor tem para nós. Deus, eu te agradeço pela oportunidade de poder estar aqui, de aprender, de louvar o seu santo nome e de estar junto com meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço por um dia ter me posto no caminho de estar aqui, Senhor, de poder aprender. Eu sei que o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe, Senhor, que eu também queria. E o Senhor achou para mim. E eu te agradeço, Deus. E que todas as pessoas, Senhor, que tiver com sede e com fome, encontre esse caminho. Encontre aqui o nosso devocional e que aprendemos juntos, Senhor. E que sejamos, Senhor, pessoas melhores, porque quando nós estamos saciados, somos melhores, Senhor. Porque não estamos sentindo fome. Então, com o estômago cheio, a gente fica pessoas melhores. Então, assim, que as pessoas venham e se sintam saciadas. Deus, eu te agradeço por tudo, por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus te abençoe, viu, Ruth? Tenha um excelente dia aí, tá? Amém. O Senhor tem. Você também, Fábio. Obrigado, Ruth. Obrigado, Somário. Deus te abençoe, Fábio. Ótimo Bom dia dia para para vocês você, aí. viu? Amanhã estamos aqui no mesmo bate-horário, hein? Se Ah, Deus quiser. Se amém. Deus quer. Deus deve estar dormindo já. Tomara a Deus. Descanse, acorde renovado aí. Ai, que Tchau, Deus gente. renova as forças dele. Em nome de Isso. Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Amanhã. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente